Oi pessoal, tudo bom? Olha eu aqui de novo. Gostaram dessa maquiagem? Inspirada na Medusa e nos origamis. Se você gostou e quer saber como que eu fiz essa maquiagem, continua assistindo o vídeo até o final. Se gostar do final, não esquece de dar o joinha, compartilhar com seus amigos e se inscrever se você não é inscrito, tá bom? Então, vamos começar o vídeo? Bom, gente, então vamos lá. Começando aqui a explicar um pouco como que eu fiz o conceito dessa maquiagem. Primeiro de tudo, eu fiz uma pesquisa no Google. Eu queria há muito tempo já fazer a maquiagem da Medusa. Só que o que acontece? Tudo que eu pesquisei sobre maquiagem de Medusa, sempre é a mesma coisa. Todo mundo coloca as cobras na cabeça, de plástico, e aí depois faz o rosto com escamas, essas coisas. E eu queria fazer alguma coisa diferente. A princípio eu pensei em fazer a estátua da Medusa. Eu imprimi na folha de papel como se fosse a pele de cobra, né? Que é esse papel aqui que eu usei, né? Então, na verdade, era uma folha super grande. Isso aqui foi a parte que sobrou. Então, aí eu usei essa folha pra fazer os origamis. E por que eu escolhi os origamis? É uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito legal. E como eu queria fazer alguma coisa diferente do que colocar só as cobras de plástico pintado ou qualquer coisa do tipo, então aí eu pesquisei sobre origami de cobra. E aí eu encontrei um rapaz que ele traz uns vídeos em português e em inglês de origamis, e origamis fáceis para ser feito. Então eu adorei, claro que eu passei horas tentando para fazer a primeira cobra, mas depois disso é super fácil, foi super legal. Ele tem um modo de explicar muito bacana, e eu vou deixar o link aqui para vocês verem. A primeira parte que eu fiz foi fazer a cabeça, né? Pensar como fazer essa cabeça. Eu já tinha feito este molde da minha cabeça, é a minha cabeça aqui, e eu descobri que eu tenho uma cabeça gigante para eu poder fazer as cabeças para as maquiagens que eu gosto de fazer. Eu fiz essa cabeça para fazer a peruca do Halloween, para quem não lembra, eu vou colocar a foto aqui para vocês verem, porque não dá para você ficar fazendo na sua cabeça, né? E a cabeça que existem prontas para você comprar de molde, são muito pequenas. E como eu faço para minha cabeça, eu tenho que fazer um molde do tamanho da minha cabeça. Eu passei o plástico na minha cabeça toda. Claro que eu deixei aqui o olho, deixei o nariz. E aí eu fui passando a fita. Loucura, né? Fui passando a fita para ficar rígido. Depois que ficou rígido, eu cortei aqui no meio, abri, né? E aí eu coloquei dentro, eu coloquei um feltro que é pra almofadas, né? Então fica meio macio também. Então eu fiz aqui com o formato da cabeça, né? Então bem certinho. Então eu faço direto aqui. Claro que aí eu vou testando na minha cabeça pra ver se tá tudo certo também. E é isso, a gente precisa de um desse aqui, ou então, se você tiver uma cabeça do tamanho normal, é só comprar as cabeças de isopor, que aí você consegue montar em cima dela, ok? Depois que eu fiz o origami, eu fiz uma estrutura primeiro em cima daquela cabeça, que é essa parte aqui toda de papel. E eu não fiz perfeita porque eu só queria pra foto. Se eu fosse usar, por exemplo, no Halloween, alguma coisa, eu teria que fazer a cabeça completa. Como é pra foto, eu só fiz a parte da frente, né? Com acabamento. E a parte de trás aqui não tem acabamento nenhum porque eu não precisava. Eu levei 2 dias pra fazer. Primeiro eu fiz o capacete, fiz as cobras, né? Separadas, eu fiz metade, porque eu não sabia quantas cobras eu iria usar. E aí eu fiz essa parte que é o capacete. Fiz aqui a base e eu fiz com papel também printado, porque se ficasse algum vão aparente aqui, iria aparecer que é a textura da cobra também. E aí o segundo passo que eu fiz foi fazer como se fosse a cauda da cobra, né? Que são enroladas, que é essa parte aqui. Então eu fiz toda a frente primeiro, porque a frente é o mais importante, né? Pra você ver o shape que você quer. E depois eu comecei pela primeira cobra central. E aí eu fui colando conforme eu queria. E eu sempre tenho alguma referência, né? Pra poder ficar mais parecido com o que é o real. Então a minha referência foi a própria estátua. Só pra ter mais ou menos uma ideia
da separação das cobras e como que ela deveria ser, né? Então, por isso aí eu coloquei aqui uma indo pra fora. Então, eu fui trabalhando pra preencher a cabeça os vazios. Eu não queria que ficasse 100% perfeito, né? Tipo, metade aqui, metade aqui. Mas eu fiz um equilíbrio, né? De conforme você movimentasse, você conseguisse ver de alguns outros ângulos. E tem movimento também, né? No caso era só para fotografia, mas tudo bem. Mas conforme você movimenta, como é papel, as cobras se movimentam também. Então foi essa a parte da cabeça. Agora então vamos lá para maquiagem. Bom, então para começar aqui na fazer a maquiagem, antes de tudo, gente, cobrir a sobrancelha. E eu postei o vídeo da sobrancelha semana passada, como cobrir a sobrancelha, então vai lá no vídeo, tá aqui o link para vocês assistirem. Então a primeira coisa que eu tô fazendo aqui é aplicar o lápis branco dentro dos olhos. Então depois que eu apliquei o branco dentro dos olhos, o lápis branco, eu vou usar o pó branco para fixar esse branco dentro dos olhos. Esse pó que eu tô usando é o Studio Fix White, que é da MAC. Ele fica bem sequinho e vai trazer muito mais branco também para a pele. E aqui na sequência, vamos cobrir a sobrancelha com a Full Coverage White, também da MAC, que é um produto mais cremoso e me dá um pouco mais de liberdade para, se eu precisar retocar depois que eu terminei de fazer. É importante fazer essa parte com esponja, tá? Porque a esponja vai fazer uma cobertura melhor do que se você aplicar com os pincéis. E eu usei a primeira esponja, que é mais quadradinha, mas o melhor é sempre usar essas esponjas que não tem as bordas muito marcadas para ficar um pouco mais lisinho, ok? Em alguns pontos eu uso o pincel para dar uma suavizada, principalmente na área dos olhos, que sempre marca, né? Antes de aplicar o pó. Porque depois que a gente aplica o pó, vai ficar daquela forma que a gente colocou o pó em cima, certo? E aí eu estou usando um pó transparente só para secar a full coverage. E na sequência vou aplicar novamente o Studio Fix White, que é uma base que é um pouco mais seca. E eu apliquei o pó antes para poder não transferir a umidade da full coverage para este produto. E na sequência eu estou usando uma régua para fazer uma medição, porque como a maquiagem é inspirada nos origamis, então eu preciso ter um pouco mais de precisão no tamanho dos desenhos que eu vou fazer no meu rosto. Então eu peguei uma régua, eu medi o tamanho que eu queria, e aí depois eu só fiz uma leve marca, coloquei o delineador ali, né, para fazer uma leve marca só para eu ter mais ou menos uma linha mais reta, né, e também da mesmo tamanho que do outro lado. Mas se você é bom de fazer isso direto à mão livre, você pode fazer também. E é importante você, né, sempre usar o seu próprio rosto, né, o formato do seu rosto, as linhas do seu rosto para você ter ideia de onde começar e onde terminar, né? Então vai medindo e vai colocando, faz primeiro linhas finas, porque se você precisar retocar, aumentar ou diminuir, fica mais fácil, ok? Sempre vai olhando no espelho para ver se um lado está igual ao outro, né? E vai ficando atento aos detalhes. E o importante é, se você errar para dentro, é ok. O problema é se você errar para fora, porque depois que você fez a pele branca, para você refazer fica um pouquinho mais difícil. Enfim, depois que eu fiz o desenho que eu queria, eu comecei a esfumar, colocar o preto para dentro para ficar cinza, né? Para criar profundidade. Eu sei que essa primeira parte parece que está estranho, que não vai dar certo. E tem uma coisa, eu sempre faço a maquiagem sem testar antes, tá, gente, para fazer os vídeos. Então é a vida real, então às vezes eu não criei ainda exatamente a maquiagem e começo a fazer, por isso que às vezes vocês vão ver que eu faço primeiro um lado para depois colocar o outro para vocês, ok? E aí eu tô fazendo agora as linhas da testa para deixar um shape um pouco mais quadrado, né, para dar um efeito de que a testa tá vindo, né, tá mais à frente. Primeiro faço esse desenho quadrado e depois vou lá com a sombra preta, também estou usando a sombra da MAC, e vou fazer o esfumado para dar o efeito 3D, né, que é, você começa bem escuro, bem na linha que você fez, depois você vai esfumando para as laterais, para dar esse efeito mais de profundidade. Veja que eu estou usando um pincel um pouco mais achatado a princípio, porque eu quero fazer uma marca um pouquinho mais intensa perto da linha, e depois agora eu troquei por um pincel de esfumar para fazer esse efeito mais suave, né, para esfumar e deixar mais suave.
E aí você vai colocando conforme a intensidade que você quer. E aí na parte de cima também. A parte de cima eu não fiz tão intenso porque eu sabia que ia cobrir por causa da cabeça de cobra, né, que eu fiz. E então eu não precisei colocar muita cor ali, eu coloquei mais mesmo nas laterais. Tá vendo que eu voltei para os olhos porque eu achei que precisava ficar um pouco mais escuro para dar mais efeito. E o centro tá mais claro, né? Então também para dar esse efeito meio que 3D e dar um pouco mais efeito, um pouco real, parecendo um origami, mas um pouco real também. E aí na lateral do nariz, né, fiz aquela linha e esfumei para as laterais. E como eu deixei o meu bigode, eu tive que dar uma acentuada também, porque eu não queria tirar totalmente meu bigode. E agora eu tô aqui fazendo a boca com o Lip Mix Pure White, da MAC também, para deixar bem branquinho. E eu sempre dou preferência para usar os produtos que são para boca mesmo, para os olhos mesmo. Claro que às vezes eu uso outras coisas. E aí você vai continuando fazendo os desenhos que você quer fazer no rosto, lembrando sempre de olhar no espelho para ver se está certinho com o outro lado. E você vai trabalhando a intensidade que você quer. E aí cada espaço do rosto você tem que mudar de pincel. Eu comecei usando um pincel pequeno e eu vi que precisava de um pincel maior para poder esfumar melhor. E aí eu troquei, usei um pincel maior e depois vim com a esponja também para esfumar bem melhor. Lembrando sempre, gente, vocês têm que sempre lembrar para que você está fazendo essa maquiagem. Se é para as pessoas te verem, ou se, ao vivo, né, pessoalmente, ou se é para fotografia ou para vídeo. Quando é para uma fotografia ou para vídeo, você não precisa estar tão perfeito assim, porque aí você tem, por causa da luz e todos os efeitos, né, da posição que você vai fotografar, vai modificar bastante, certo? Não esqueçam de fazer também um acabamento no corpo, né? Então eu fiz aqui ó, no contorno do rosto, o escuro também, eu deixei bem mais escuro, que eu queria que o rosto ficasse um pouco mais em destaque. E para o corpo eu mudei de produto, que é o produto que geralmente eu uso para o próprio corpo, que é o Chroma Cake, também da MAC, o Pure White também, a cor. O legal desses produtos da MAC, de maquiagem artística, é que eles têm o mesmo nome em todos os outros produtos. Um ou outro só que muda, mas fica mais fácil para você comprar quando você precisar. E aí vai fazendo alguns detalhes que você acha que é importante. Foca onde você tem certeza que vai aparecer na sua fotografia, no seu vídeo, ou o que você vai fazer. De repente você vai usar uma roupa e não precisa fazer todo a parte de cima, né? Essa parte do torso. Terminando os últimos acabamentos aqui, e aí tá pronta a maquiagem. Bom, então foi esse o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esquece de dar o joinha, de compartilhar com seus amigos e de se inscrever se você não é inscrito. Então, até a próxima maquiagem, gente. Beijo. Tchau.